Olá, amigas, amigos, tudo em paz? Povo de Deus, vamos hoje para o terceiro programa Desarmem-se. Olha, agradeço a vocês, porque está sendo muito legal, muito bom ter esse carinho, essa receptividade de vocês. Este programa, por exemplo, só pôde ir ao ar por conta de, também, claro, né, de 3 pessoas. Soninha Calil, que está filmando este que vos fala, Ricardo Lunguim, que sugeriu, propôs, pesquisou e deu nome, né, ao programa, e a Flávia Alfield, querida amiga da Academia Juiz Forana de Letras, que teve o prazer também de me dar o livro para fazer o programa. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre Manuel da Mota Coqueiro Ferreira da Silva. Olha que nome pomposo. Esse Manuel, que depois ia ser chamado de Manuel da Mota Coqueiro, para simplificar, nasceu em Campos, região norte fluminense. Aos 17 anos, dizem, uma história diz, que ele teve lá um certo entreveiro, um certo amor com a moça e saiu de lá para ir estudar e foi para a casa do tio, Manuel Batista Pereira, pai de Julião Batista Coqueiro, seu primo. O Julião também ia estudar, mas antes de ir estudar, disse para o primo: primo, quero que você tome conta, que você cuide, que você olhe da minha noiva, Joaquina Maria de Jesus, essa que está aqui. Dizem que era uma moça muito bonita, os dois se encantaram, claro, depois do Julião ter ido embora. Se encantaram e acabaram se casando. Se casaram, só que esse casamento, além de durar pouco tempo, teve um componente gravíssimo. Instalou-se ali um ódio mortal de Julião pelo primo. Mortal. Acontece que o casamento durou pouco tempo por causa de uma infecção pulmonar, algo assim, que graçou pela região e ela morreu. A menina morreu. E ele ficou desesperado de angústia, mas pouco tempo depois, recebe uma herança em terras de um tio-avô. Começa ali também a construir, a constituir seu patrimônio. Patrimônio esse que foi devidamente compreendido e reforçado e ratificado quando conhece Úrsula, uma mulher de pulso forte. Os dois se casam e em 9 anos já tem 5 fazendas. Eles eram escravagistas, mas tinham cuidado com os escravos, principalmente na saúde, porque não queriam perdê-los. Já eram 5 fazendas, muitos escravos, então eles começam isso. Pois bem, uma das questões do Manuel era com os padres beneditinos, porque eles, além de receberem terras, comprarem terras, eles ocupavam terras desocupadas, evidentemente. E nessa desocupação ou ocupação de terras, eles ocuparam terras que eram dos padres. Os padres, evidentemente, nunca aceitaram isso, mas continuaram lá a viver, não é verdade? Aí, com 5 fazendas constituídas, e os europeus já não queriam manter relação firme, forte, com países que mantivessem a escravidão. Nós estamos falando de 1850, por aí. É essa data, meados, né, do século XIX. E eles, sem saber o que fazer, recebem em suas terras um colono. Passam a ter o sistema de ser meeiros, né? O colono recebia metade da produção e ele, proprietário da terra, outra metade. E recebe Francisco, pai de Francisca, com 6 filhos. E Manuel e Francisca acabam se envolvendo. Ele casado com Úrsula, mas se envolve com Francisca. Na frente de todo mundo. Na frente dos escravos. Já não tinham mais o que esconder, né? Úrsula fica sabendo e o questiona. Fala: Manuel, isso é verdade?
E ele acaba confessando que era verdade. Ela fica muito, muito angustiada, muito chateada e continua vivendo. Algum tempo depois, ele, Manuel, voltando de uma viagem, para numa casa de amigos e ficam ali conversando. Já era de noite, chovendo muito. Úrsula não estava. O nome dela também era pomposo. Úrsula Maria das Virgens Cabral. Era essa mulher. Ele fica por ali, mas ele já tinha brigado com Francisco. Francisco Benedito da Silva. Era esse o nome do colono. Porque ele queria que Francisco fosse embora das terras dele. Francisco disse, Francisco também tinha fama de alcoólatra. Ele falou, não quero, não vou, porque tem uma coisa aqui que a gente não pode esquecer. E Manuel fica doido, né, de raiva. O que acontece? Naquela mesma noite, perto dali, cerca de 2 quilômetros, 1,5 km, onde Francisco estava morando, um grupo de 6 ou 8 pessoas invade a casa de Francisco e liquida a família. A golpes de machado, porrete, faca. Foi um horror. A única que escapou, coincidentemente, foi Francisca, a que estava grávida de Manuel. Ela sobe numa árvore e eles não a veem e eles vão embora. Acabada a chacina, eles vão embora. Francisca desce da árvore quando percebe que não tem mais ninguém por ali. A chuva continua, torrencial, e ela vai ver o mar de sangue e de corpos, e uma coisa horrorosa. Vocês imaginam isso? E ela vagueia pela região, muito abalada, muito triste, grávida, e acaba sendo acolhida na casa de André, parente de Úrsula e também inimigo de Manuel. Então, vocês percebem que se estabelecia em torno de Manuel uma vertente, algo muito forte, porque ele estava envolvido em crimes sexuais e em crimes patrimoniais. Ou seja, ele estava acuadíssimo. Bom, gente, essa é uma história e toda história tem suas versões, não é verdade? Por exemplo, a única coisa que se sabia dele é que ele tinha uma pinta, porque não havia desenhista, pintor, nem pintora naquela época, né? Para isso. Então, por causa dessa pinta no rosto, ele foi preso, depois vocês vão ver. E ele ficou conhecido também como a Fera de Macabu. Na semana que vem, nós vamos dar o fecho dessa história e aí vocês vão ver como ela mudou o sistema penal criminal brasileiro.